Boa tarde a todos e a todas. É com grande prazer que iniciaremos esta nossa mesa redonda no Congresso Brasileiro de Epidemiologia, onde nós temos hoje convidados que com certeza abrilhantarão a nossa tarde. É o nosso 11º Congresso Brasileiro, que foi adiado por conta do momento pandêmico, e com a graça de Deus estamos todos aqui compartilhando conhecimentos essa semana. Nossa mesa redonda intitula-se Promoção e Educação em Saúde, amparados por tecnologias e-health. E nós estaremos hoje 4 debatedores, 4 palestrantes. O primeiro é o professor Dr. José Eurico de Vasconcelos Filho, vai nos apresentar uma palestra sobre o método interdisciplinar para o desenvolvimento de tecnologias em saúde, um método interessantíssimo desenvolvido com sua equipe de pesquisa, da qual eu tenho a honra de fazer parte. Ele é doutor em Ciências da Computação pela PUC-Rio, diretor de Tecnologia da Universidade de Fortaleza, professor adjunto de Ciência e Engenharia de Computação e do mestrado profissional em Tecnologia e Inovação em Enfermagem e também do programa de pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza. Ele também atua como diretor de Cidadania e Cultura Digital na City Nova, ligada à Prefeitura de Fortaleza, é membro da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e trabalha amplamente em pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de tecnologias em saúde, entre outras áreas. Segundo palestrante, professor Eurico, seja bem-vindo, agradecemos a sua participação. A nossa segunda palestrante será a professora doutora Andréia Formico. Ela vai falar sobre a promoção da saúde via monitoramento inteligente. Professora Andréia também é membro da Universidade de Fortaleza, é uma grande pesquisadora, é coordenadora da Comissão Especial de Jogos e Entretenimento Digital da Sociedade Brasileira de Computação. Ela é bolsista produtividade do CNPq e é professora titular do mestrado e doutorado em Informática Aplicada da Unifor. Seja bem-vinda, professora Andréia, muito obrigada por sua participação. Nossa terceira palestrante... Muito obrigada. Que bom tê-la aqui. Nossa terceira palestra será sobre sistemas de informação em saúde e indicadores de saúde em Portugal. E a nossa convidada é a professora doutora Andréia Cátia Jorge Silva da Costa. Ela é professora e coordenadora da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, é especialista em enfermagem comunitária, coordenadora do Centro de Investigação, Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem de Lisboa, consultora da Diretoria-Geral de Saúde, é doutorada em enfermagem pela Universidade Católica Portuguesa e participou de diversos grupos de trabalho nacionais e internacionais, tendo desempenhado funções importantes na Direção-Geral de Saúde. Professora Andréia, muito obrigada por sua participação. Nós temos uma fartura de Andréias hoje aqui na nossa mesa redonda. Muito obrigada, professora. E obrigada também pela diferença de fuso, a senhora prontamente está aqui conosco. Estão há 4 horas, né, à nossa frente. A quarta palestra, teremos a professora doutora Claudinale Farias Queiroz de Souza. Ela traz a abordagem sobre as contribuições da telesaúde para o perfil epidemiológico de Pernambuco. Professora Claudinale, ela é doutora em cirurgia pelo Programa de Cirurgia da Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Medicina Interna pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela também atua, né, como professora adjunto da Faculdade de Enfermagem, lá na Universidade de Pernambuco, lidera um grupo de pesquisa em informática em saúde, coordena o núcleo de telesaúde do Centro Universitário Integrado Amaury de Medeiros, do Complexo Hospitalar da UFPE, e coordena o Comitê de Ética em Pesquisa lá da mesma instituição. E, além disso, é editora assistente da revista de extensão da UFPE. Professora Claudinale, muito obrigada por sua participação e presença. Então, na sequência da apresentação, nós iremos iniciar, pedimos a cada um dos palestrantes que sigam o tempo de apresentação previamente estabelecido, 15 minutos para cada um, para que, ao final,
os participantes dessa sessão possam trazer os debates. Professor Eurico, o senhor é o primeiro, fique com a palavra e muito sucesso na sua apresentação. Bem, boa tarde aos colegas e aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Já gostaria de agradecer o convite à organização. É um grande prazer trazer aqui um pouco da nossa experiência para essa conferência. Bem, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E de já iniciar aqui a nossa apresentação. Como a professora Cristina carinhosamente já nos introduziu, vou procurar ser o mais direto possível. Bem, vamos tratar aqui do método interdisciplinar de desenvolvimento de tecnologias em saúde. E aí, falando um pouco do contexto desse trabalho, na verdade, o contexto onde realmente nasce, se inspira a criação desse método, isso se deu dentro de um programa de formação e inovação tecnológica da Universidade de Fortaleza, ao qual, à época, eu era coordenador, hoje estou diretor, mas ainda continuo atuando como pesquisador do grupo. Então, o programa ele tem como objetivo a formação prática de alunos de TI, trazendo um pouco de uma realidade mais próxima do mercado para esses alunos. É realmente sair do contexto puramente acadêmico e trazer problemas reais com os quais eles tenham vivência e possam realmente exercer as suas competências com um olhar, como nós dizemos lá, 360 graus, porque ele pode vivenciar desde a questão do desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo, a prática acadêmica. Então, o aluno ele tem um olhar completo sobre a área de TI. Hoje são 45 estagiários atuando nesse programa e temos ainda funcionários e pesquisadores que compõem essa equipe multidisciplinar. E essa equipe ela tem como papéis aí, atuando no programa, programadores, designers, analistas, estatísticos, pesquisadores e, claro, um rol de clientes que nos procuram. A gente, diferente do que se imagina, o processo de desenvolvimento tecnológico é um processo complexo que envolve vários e múltiplos saberes, né? O ambiente no qual esse programa ocorre detém uma infraestrutura e um ferramental adequado construído ao longo dos anos. Então, nós temos dentro na estruturação desse programa uma célula de internet das coisas, uma célula que atua na área de inteligência artificial, uma célula específica para desenvolvimento mobile e web e uma célula de cocriação. Então, esse é o contexto onde realmente nasce o método que aqui está sendo apresentado. Bem, e nós iniciamos, eu gosto muito de falar para todos que nos visitam durante as apresentações, que nós iniciamos meio que engenharia criando pontes. Por que criando pontes? Nós temos um programa que tem como objetivo a formação prática de alunos. E quando o programa nasceu, dentro de uma diretoria de tecnologia, nós tínhamos como principal fonte de oportunidades a lei de informática. E a lei de informática nos trazia clientes de mercado com problemas de pesquisa aplicada, né? Só que a lei de informática nos trazia essas demandas de forma sazonal. Mas os alunos lá estavam e para com eles nós tínhamos uma obrigação contínua de aprendizado e formação. E aí foi onde deu realmente um grande estalo e a gente passou a olhar para dentro da universidade. Imagine uma universidade como a Universidade de Fortaleza, uma universidade de grande porte, que tem todos os centros. E agora, então, se você parar para pensar, tecnologia é meio, não é fim. Então, o que nós fizemos foi realmente abrir espaços para que todos os centros pudessem demandar projetos acadêmicos que tivessem TI como meio. Então, de um lado, nós tínhamos alunos de tecnologia da informação e comunicação do programa precisando de práticas, com questões interessantes e clientes reais. Do outro lado, nós tínhamos alunos e pesquisadores de diferentes áreas com projetos, muitas vezes demandando TI, e esses alunos e pesquisadores, por vezes, não tinham recurso ou competência para executar esses projetos. Se perdiam grandes ideias nesse contexto. E esse programa criou a ponte entre essas duas necessidades. E aí foi uma grata surpresa, porque já o programa se iniciou em 2012, e já em 2012 tivemos um primeiro projeto temático, junto com outro centro, que não da tecnologia, com a construção de uma metodologia de enfrentamento à obesidade infantil
utilizando tecnologias interativas. A área cliente, à época, foi exatamente a área de saúde coletiva. E tivemos aí o prazer de produzir o nosso primeiro projeto interdisciplinar dentro do laboratório, que foi o Missão Kid. A época foi muito impactante, publicamos capítulo de livro, a aluna fez uma defesa, era uma aluna da saúde coletiva, mas que vinha com a competência da educação física, teve um espaço muito bom acadêmico, então tivemos um efeito muito positivo. E essa foi a principal propaganda interna na universidade do nascedouro desse programa. E aí a saúde dominou o espaço. Eu acho que o boca a boca dominou ali o espaço dentro da área de saúde da universidade, e com o passar do tempo, o laboratório, de forma mesmo não divulgada, passou a receber demandas de projetos de diversas áreas, mas a grande maioria da área de saúde. Psicologia, medicina, saúde coletiva, fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem e odontologia são hoje clientes do nosso programa, com os quais temos projetos em andamento. E, claro, com esses primeiros passos, obviamente, nós começamos a ter realmente pesquisadores que passaram a colaborar mais diretamente conosco e passaram realmente a compor da equipe de como esses projetos, do método sobre o qual esses projetos deveriam ser executados na área de saúde. E aí, claro, temos o prazer de ter a professora Cristina César Praça conosco, a professora Raimunda Magalhães, a professora Carla Rolim, o professor Geraldo e a professora Fabiana Neiva, que atuam de forma mais direta conosco, mas um rol de outros pesquisadores clientes desse programa e desse espaço. Bem, entretanto, apesar desse início alvissareiro, nós nos deparamos, nos primeiros anos, com uma série de desafios. E desafios que apontaram realmente a necessidade de um método que endereçasse, uma interlocução entre as áreas, né? A interlocução entre áreas, essa questão da interdisciplinaridade, ela é fantástica na teoria, mas na prática a gente se depara com questões de terminologias, expectativas, métodos de trabalho que nem sempre convergem. Então, foi uma primeira dificuldade, foi essa interlocução entre áreas. Uma segunda foi a falta de uma metodologia de inovação adequada para o contexto acadêmico. Nós, do laboratório, muito já acostumados a trabalhar com o desenvolvimento de produtos tecnológicos para o mercado, no eixo da inovação tecnológica, tínhamos um contexto, uma metodologia, uma série de ferramentas específicas. Mas quando a gente passou a olhar para o cliente acadêmico, essa metodologia nem sempre convergia. Esses métodos e ferramentas não se tornavam tão adequados. E aí, inclusive, por causa das fases do desenvolvimento tecnológico, que não eram condizentes com as fases do projeto acadêmico dos alunos de mestrado e dos alunos de doutorado, que têm um tempo muito bem definido para apresentar as suas fases do projeto acadêmico, né? O processo de desenvolvimento tecnológico também era uma caixa preta para o cliente. Então, como é que eu ia trazer um aluno de mestrado da saúde para interagir conosco, ou um aluno de doutorado, onde uma grande parte do produto, da hipótese dele, era por assim dizer, um produto, uma ferramenta sobre a qual ele não versava, ele não entendia, ele não conhecia o método, ele não conseguia se apropriar. Então, isso foi um grande desafio, uma vez que essa tecnologia comporia fortemente o trabalho do aluno, né? E também tratamos várias vezes questões quanto a limites e direitos acerca do resultado obtido, especificamente acerca da tecnologia desenvolvida, né? Muitos questionamentos quanto à propriedade, quanto, isso é um produto pronto para ir para o mercado, já dá para lançar, e agora que foi testado, eu quero colocar na loja e quero que a gente comece a usar na prática, só que não era essa a proposta, e a gente tinha que lidar com uma série de questões. Então, essas foram as principais motivações que nos impeliram ao desenvolvimento de um método que acomodasse, que respondesse, endereçasse a essas questões aqui postas. E, ao longo do tempo, um processo de 3, 4 anos, foi sendo estruturado, então, o que hoje é o método interdisciplinar de desenvolvimento de tecnologias em saúde, o MIDITS, né?
O MIDITS acomoda em sua execução pesquisas metodológicas, pois se trata do desenvolvimento da validação de ferramentas e estratégias, onde o pesquisador tem como meta a elaboração de um instrumento. No caso em questão, o instrumento, a hipótese é uma tecnologia em saúde. Ele traz um problema onde tem como hipótese essa tecnologia. Então, por isso, enquadra-se uma pesquisa metodológica, mas também uma pesquisa experimental, na perspectiva de que nós vamos inserir uma tecnologia controlada pelo pesquisador no contexto sob investigação. Bem, esse método ele se fundamenta fortemente no design de interação centrado no usuário, ou no design centrado no usuário, no qual os potenciais usuários finais do produto influenciam fortemente em como o produto toma forma. Então, isso é muito importante porque esse método associado a esse fundamento, essa fundamentação teórica associada ao design thinking, né, que coaduna com o design centrado no usuário, quanto a essa relevância de participação do usuário, ele busca de forma colaborativa e experimental solucionar problemas, estimulando a ideação e a prototipação. E essa fundamentação que nós utilizamos no desenvolvimento do projeto, como ela realmente traz todos para uma participação ativa, traz também o meu aluno, traz também o aluno que é o nosso cliente, para participar ativamente de todas as fases. Então, a gente responde um pouco daquela caixa preta, aquele processo tão complexo que o aluno não se via participando. Com o design de interação centrado no usuário e o design thinking, esse aluno, mesmo não sendo da tecnologia, se apropria de todas as etapas do processo de concepção e desenvolvimento tecnológico, e não só se apropria, como participa ativamente. Então, realmente, ele passa a ser uma parte ativa da produção tecnológica. Ele não fica só como coadjuvante. Quanto aos procedimentos, esse método propõe duas grandes etapas, uma etapa mais voltada para empatia, ideação, definição do problema, e uma segunda etapa onde você realmente prototipa, avalia e registra os resultados. Eu vou falar brevemente de cada uma dessas etapas, para que vocês, na verdade, das duas etapas e das 6 atividades, para que fique mais claro. Mas quem conhece um pouco de design thinking vê como realmente o processo é inspirado no design thinking, com inserções do design centrado no usuário, né? Então, vamos lá. A primeira atividade, na primeira fase, é exatamente um aprofundamento, um mergulho sobre a ótica acadêmica no problema. Compreende uma revisão da literatura para um maior aprofundamento científico no problema, bem como em todas as suas dimensões e a parte tecnológica. Então, nós utilizamos como ferramental a revisão integrativa ou a revisão sistemática para cumprir essa atividade. E aí, ao final dessa atividade, o aluno tem uma visão muito mais clara, não só o aluno, mas a equipe inteira, porque desde o começo essa equipe interdisciplinar, ela se integra e participa ativamente de todas essas fases, tanto o pesquisador responsável pela área cliente, como o coordenador do laboratório e a equipe técnica. A segunda atividade visa exatamente estabelecer os requisitos técnicos, né? Só lhe lembrando que faltam 3 minutinhos, tá? Como tem rápido. Então, vamos andar o mais rápido possível aqui. Então, nessa segunda atividade, se estabelecem requisitos técnicos por meio de reuniões de brainstorming, benchmarking, construção de personas e cenários, onde ali fica claro para todos, bem como há uma inspiração nas áreas tecnológicas que podem dar solução ao problema, seja desenvolvimento mobile e health, inteligência artificial, IoT, realidade virtual aumentada, ensino à distância. Então, nós aqui já temos uma primeira inspiração de como o problema pode ser resolvido e são estabelecidos requisitos. Temos a fase de benchmarking, onde nessa etapa nós temos uma validação desse problema, a gente analisa tanto o que a área acadêmica quanto o que o mercado tem, a partir dos requisitos identificados, e temos o seguinte, de fato, nós temos um problema a ser resolvido, não há nada acadêmico ou de mercado que atenda a essa hipótese, a essa problemática identificada. A terceira etapa é a fase de ideação, onde protótipos de alta e baixa fidelidade são desenvolvidos, dando sequência na etapa de prototipação,
onde realmente nós codificamos uma versão interativa daquela solução. Então, não é, por fim, um produto de mercado, mas já um protótipo viável para a fase subsequente, que é a fase de avaliação. Nessa fase, nós podemos ter, compondo ela, três subetapas, né, que é o teste de usabilidade, onde nós testamos a experiência do usuário no uso da tecnologia, uma avaliação por juízes, que avalia técnica e faz uma avaliação técnica e acadêmica do conteúdo daquele sistema, não é mais uma questão de usabilidade, e, por fim, quando há espaço, uma validação clínica. A tecnologia se cumpre a responder àquela hipótese, nós resolvemos, de fato, o problema levantado. Então, essas são etapas dessa atividade de avaliação. Por fim, temos o registro, como é uma área acadêmica, nós compilamos os resultados, análises estatísticas e finalização do texto acadêmico, seja artigo, seja dissertação ou tese. O resultado desse processo, desse método, na verdade, ele não tem como objetivo primário ser um produto de mercado. Isso é uma confusão muito comum, normalmente os alunos tendem a querer levar diretamente esse protótipo, já que foi testado, mas não é esse o nosso objetivo. A nossa equipe não trabalha como software house nessa perspectiva, mas há sim fases posteriores que permitem a produtização desse protótipo, desse teste de hipótese. E é muito importante dizer que esse resultado tecnológico é uma propriedade conjunta da equipe envolvida, não apenas do aluno que traz o problema. Alguns números já a partir do uso do MIDITS, nós temos um capítulo rezando o próprio método, escrevendo o método, temos 22 tecnologias desenvolvidas e em uso, 3 teses de doutorado, 18 dissertações de mestrado, 10 trabalhos de conclusão de curso, 50 e poucos artigos, 8 capítulos de livro, parcerias com instituições nacionais e internacionais. Então, assim, nós entendemos que realmente conseguimos alguns bons resultados a partir da evolução do MIDITS. Trabalhamos na área de P&D com o MIDITS, na área de inteligência artificial aplicada à saúde, a área aplicações de Smart Health, toda a área de tecnologias de comunicação e educação em saúde, EAD, redes sociais, mHealth, jogos sérios, realidade aumentada e virtual. Então, nós prototipamos soluções em todos esses eixos. E aí apresento aqui brevemente, nesse último minuto, alguns exemplos de projetos desenvolvidos nos últimos anos, pautados no MIDS ou que levaram a eles. Temos aí a ferramenta D2, em parceria com a Fundação Fiocruz e a Universidade Federal da Bahia, de gestão da diabetes, o Renal Health, que é uma ferramenta de gestão da doença renal crônica. Essas duas ferramentas propõem integrações com sensores, diversos sensores. Temos publicações desses projetos nas redes sociais, por exemplo, o Renal Health tem mais de 8.500 seguidores que acompanham o projeto e as evoluções, todo o trabalho de educação em saúde promovido pelo projeto. Temos o Voice Guard, que é capitaneado pela professora Cristina Praça, tecnologia de apoio à gestão do uso da voz. Esse também é um projeto que teve várias extensões além do aplicativo, com eixo na área de ensino à distância, relações internacionais, testes com outras instituições, também um projeto de impacto. Temos o autoconhecimento na área de psicologia, que usa inteligência artificial para identificar padrões comportamentais do usuário. Temos o PELES, que também usa inteligência artificial, um aplicativo que identifica o nível da queimadura e os potenciais tratamentos a partir de um registro de imagem da queimadura. Todos esses aplicativos, esse aqui em especial voltado para o profissional de saúde, ele não diagnostica para o usuário final, mas ele apoia o diagnóstico do profissional em saúde. Temos o TinterX, que é um jogo sério voltado à adesão do tratamento de jovens transplantados. É uma brincadeira estilo Tinder que leva o jovem a um processo de reflexão quanto à importância da adesão ao tratamento. O Exfobia, no eixo da psicologia, que usa a realidade aumentada para a dessensibilização sistemática do medo de insetos, especificamente de aranhas. E o Eucariote, um projeto internacional da Rede Nacional de Pesquisa da União Europeia, capitaneado aqui na Universidade de Fortaleza, do uso de IoT para o enfrentamento da obesidade infantil.
um projeto que envolve Brasil, Portugal, Espanha, projeto interessantíssimo que se finalizou agora em 2021. Bem, essa era a ideia, falar um pouco sobre o MIDITS, contar um pouco da história dele para vocês e mostrar já alguns dos resultados que nós obtivemos nesses anos de concepção e aplicação do método. Professora Cristina, obrigado. Professor Eurico, parabéns, muito obrigada pela brilhante apresentação. Agora vamos dar sequência às nossas apresentações com a professora Andréia Formico, tá? Ela vai falar sobre a promoção da saúde, só lembrando a vocês, promoção da saúde via monitoramento inteligente. Professora Andréia, sucesso, e a senhora tem 15 minutos para apresentar. Boa tarde a todos, parabéns aí ao Eurico pela apresentação dele, 15 minutos é pouco tempo, mas a gente vai tentar fazer uma provocação nesse tempo que nos confere. Eu gostaria de iniciar mais uma vez agradecendo a professora Cristina Praça pelo convite e saudar a todos os professores e colegas aqui que estão nessa mesa, professor Eurico, professora Claudinale e Andréia Kátia. Então, vamos lá. Eu estou aqui para falar hoje de promoção da saúde via monitoramento inteligente. O meu background é na área de ciência da computação. Vou focar a nossa agenda da conversa de hoje numa breve introdução sobre o tema de monitoramento, seguida por uma apresentação das tecnologias ora existentes, e vou apresentar 2 projetos de pesquisa que eu estou coordenando atualmente. Não conseguiria trazer todos os projetos que já coordenei na área, devido aos 15 minutos, então é toda uma vida. Então eu foquei nos 2 atuais. Monitoramento. A gente começa com uma provocação. Todos nós estamos sendo monitorados a todo momento. Vamos ao shopping, utilizamos nosso cartão de crédito, pronto, já sabem o que compramos, a que hora compramos. Vamos para o shopping novamente, câmeras a todo momento nos perseguindo, olhando, escutando. Passamos pela catraca do estacionamento, hora que saímos, hora que entramos no estacionamento. Compramos uma comida no iFood, monitoramento. Então, vamos ligar a Netflix, daqui a pouco o Netflix vem, você gostaria de assistir esse filme? E você fala, mas como é que ele sabe que eu gosto? Eu acho que eu tenho interesse em assistir esse filme. Então, existe aí uma inteligência de monitoramento já sendo aplicada, que nos segue a todo momento e consegue fazer inferências, consegue fazer predições sobre o nosso perfil, os nossos gostos, o que somos. Na área de saúde, o monitoramento inteligente, ele tira proveito desses recursos de observação que vem acontecendo a todo instante, em todo lugar, para desenvolver aplicações muito bacanas na área de saúde. Então, assim, colaborando com telemedicina, fazendo os aplicativos, o professor Eurico aí mostrou tantos aplicativos bacanas, controle de peso, ele mencionou obesidade, diabetes, um médico online, né, especula-se que muito em breve o empoderamento das pessoas por conta da tecnologia e da junção informática e saúde e outros saberes que eu costumo dizer plurais, e eu costumo dizer também que é um conhecimento translacional, porque nós precisamos de vários perfis de profissionais e cada vez mais daqui para frente unidos em prol desse crescimento e desse monitoramento inteligente, do contrário, ele não é inteligente, né? Então, essas são algumas aplicações, raio-x, então, o médico à distância, prescrição de medicação, né? Nos Estados Unidos já existe vários médicos que funcionam com essa prescrição mais automatizada de medicamentos, você vai direto na farmácia e você já pega o seu medicamento que o médico já observou junto com uma equipe especializada quando te atendeu. Então, a gente está sempre conectado de alguma forma. Muitos de vocês, eu tenho certeza que já tiveram acesso ou já ouviram ou já utilizaram dispositivos conhecidos como vestíveis, né? Os watches, os Apple Watches, os sensores na palmilha, né, do projeto que o professor
Eurico citou, em parceria com o professor Geraldo, do Renal Health, a palmilha inteligente, né? Os sensores vestíveis nas camisetas, e eles estão interessados em medir várias coisas, né? Então, assim, tem o acelerômetro, tem o oxímetro para a taxa de oxigênio no sangue, da pressão, temperatura, todos esses que eu listei aqui, que se eu for varrer toda a lista, né, eu fico falando aqui horas com vocês, mas como o tempo, infelizmente, é curto, então a gente tem esses dispositivos e esses sensores inteligentes já no mercado, cada vez menores, cada vez mais inteligentes, escutando, ajudando a monitorar de forma contínua e não mais discreta, e não mais pontual, mas ao longo do tempo, o status de saúde que nós estamos. Aqui, como curiosidade, eu fiz uma busca para a gente ter uma noção das internets mais rápidas, porque toda essa inteligência demanda acesso a uma rede de comunicação. Então, aqui a gente tem que América do Norte e Europa, a maioria dos países aqui da Europa, eles têm as internets mais rápidas, né? O Brasil estaria aqui nesse vermelhinho. Isso envolve o tal do Big Data, né? E a nuvem, uma área agora de armazenamento virtual, onde os dados podem migrar para essa área de forma segura e persistente. Ou seja, é um legado que vem para a gente sem preço. Por quê? As informações não se perdem, ou não deverão se perder, né? Se tudo correr bem, sem nenhum acesso indevido, não deverão se perder, deverão persistir. E esses dados armazenados, eles compõem, junto com os sensores inteligentes, junto com o monitoramento, a inovação que a gente tanto fala hoje na área de monitoramento. Então, essa inovação digital é vital na área de saúde, né? Reduz os custos, com melhores prognósticos, maior qualidade de vida, menores gastos, oferta de melhores serviços, né? Identificação de padrões de doenças, estratégias para conseguir contribuir para a saúde da pessoa, com dados demográficos, geográficos e socioeconômicos, cruzando informações de forma global e local, e não mais só local, com melhores resultados de tratamento, uma medicina mais adequada ao perfil do usuário, mais customizada, com analíticas levando em consideração a genética do paciente, o estilo de vida dele, o contexto social que ele vive, né? Espera-se que com essa iniciativa nós tenhamos melhores prognósticos, maior qualidade de vida, né? E melhor experiência de usuário, porque o cliente, a pessoa, né, o ator dessa história toda, ele vai ficar mais satisfeito com toda essa produção de serviços customizados. Mas, para isso, a gente precisa de uma sinergia entre as partes envolvidas, que eu acho que é um dos maiores desafios, né? A gente precisa que essa inovação ela venha dos centros de pesquisa de saúde, e eu esqueci a minha computação aqui, né? Saúde e computação, junto à academia, provedores de serviços, especialistas tanto em rádio quanto software, e também em firmware, que é um meio de campo entre o hardware e o software aqui, né? Que são programas que ficam embarcados nos sensores. Precisamos, por outro lado, também de investidores da indústria, de empreendedores, de aceleradoras e incubadoras, para que essa inovação chegue no mercado, gere um modelo de negócios e aqueça a cadeia produtiva, revertendo em melhores condições de trabalho e revertendo para a própria pesquisa. Quais são os principais desafios, né? Aumento da faixa etária da população, então nós temos aí uma população cuja idade vem ficando cada vez mais longínqua, né? E temos um domínio das novas tecnologias, porque cada vez mais não só o pessoal da computação vai precisar se inteirar do que é ciência de dados, mas as outras áreas também. Então, a gente antecipa aqui que, muito porventura, essa ciência de dados vai ser como se fosse a estatística, pelo menos a estatística básica
das disciplinas onde o pessoal da saúde faz a disciplina de estatística. Então, você tem que ter uma noção mínima de ciência de dados, porque esse vai ser o diferencial do profissional da saúde daqui para frente. Então, ele vai ter que ter um domínio mínimo de algumas ferramentas, né? Aumento das doenças crônicas não transmissíveis, câncer, diabetes, problemas renais, etc. e tal. Então, como é que a gente faz para dar uma melhor assistência pontual, mais otimizada, mais personalizada para essa clientela? Vamos ter, claro, uma pressão social e política em torno dessa modernidade, como é que vai ser o acesso, como é que vai ser isso, né? Então, tem que ter políticas governamentais, e isso vai bater de frente com restrição orçamentária, né, do governo. Então, esses são os nossos principais desafios. Algumas previsões, né? Vou dar uma corridinha por causa do tempo, né? A receita global de software e serviços de gestão em saúde deverá chegar a 50 bilhões, mais ou menos, em 2025. Os aplicativos, especula-se que 20% dos aplicativos eles serão descontinuados. Mas por que, André, eles serão descontinuados? Porque cada vez mais espera-se que o usuário não baixe o aplicativo no seu celular local e sim faça acesso à web. Então, o serviço vai estar na web, conectado à rede, à nuvem, então, ninguém mais vai falar, não, eu tenho que baixar o aplicativo, não, eu vou me conectar a um serviço direto no navegador. Então, 30% das sessões de web browser vai ser sem fio, vai ser tudo voice first, então, por meio da fala. Então, está aí a inteligência e monitoramento, de novo, adentrando outro espaço, fora a visão computacional, que são as imagens, mas também no processamento de linguagem natural, né? Algoritmos baseados em conhecimento vão influenciar o comportamento de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? E vai ter uma demanda de dados, vai movimentar a economia, cidades e carros inteligentes, né? Crimes cibernéticos, nós não temos ideia do que será isso, mas a própria IA, provavelmente voltando-se contra a IA, né? Vou dar uma puladinha aqui, né? Custos, né? Professora Andréa, 1 minutinho e meio, tá? Tá, mas eu vou ter um plus também, que nem o Eurico. Pouquinho. Tá bom, então eu vou comentar rapidamente, só para finalizar, os 2 projetos de pesquisa que eu coordeno atualmente, né? Os 2 são em monitoramento, são financiados pela FUNCAP, né? Fundação de Amparo e Pesquisa de Ceará, em colaboração com o governo do estado. O primeiro chama-se EVA, é um equipamento de visualização e alerta, ele foi pensado na época, no início, né, quando a pandemia estava assim, no lockdown, maciço mesmo, né? Então, é um dispositivo que existe no mundo concreto, ele usa inteligência artificial, então, redes convolucionais e aprendizagem profundo, visão computacional, e ele traduz os sinais vitais que estão aqui no monitor, frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, temperatura e pressão arterial, para um leito que está dentro do hospital, né? Então, tem lá um monitor que está acoplado via sensores a um paciente, ele pode estar em risco ou não, mas ele está em leito hospitalar. Então, essa EVA, ela fica escutando, ela fica observando, monitorando esse paciente e envia esses dados por meio de alertas, de forma contínua, via nuvem, para os profissionais da saúde, a qualquer lugar e a qualquer momento, sinalizando, quando está tendo um padrão diferente num dos sinais vitais, por exemplo, a saturação de oxigênio está deteriorando, então já alerta, você não precisa necessariamente estar lá dentro, ao lado do paciente, para ter essa informação. Ela é composta, então, ela é composta de uma case, né, de uma estrutura em 3D impressa, que foi projetada especialmente para ela. A gente já está na 3ª versão dessa case, temos uma outra versão menorzinha, cada vez mais, a primeira vez que você faz a tecnologia, em geral, você faz um modelo mais gordo, e à medida que ela vai especializando, vai ficando menorzinho, né? Então, ela está menorzinha agora. Ela tem um pescoço retrátil que se adequa a qualquer saída de monitor, então qualquer fabricante que estiver gerando monitores diferentes, EVA consegue se encaixar nele de maneira ajustável.
Ela faz, então, o reconhecimento dos valores, aqui eu coloquei um exemplo, dos valores dos sinais vitais em tela e devolve para a gente por meio de um aplicativo, que é um TCC, o aplicativo virou TCC de um dos alunos que eu oriento, então ele tem um aplicativo agora que pega esses dados e está no celular. Nós tivemos algumas matérias divulgando os resultados, temos registro de patente no INPE desse trabalho. O segundo trabalho, e o último, né, é no monitoramento de pessoas em risco de queda. Também é pela FUNCAP, também em parceria com o governo do estado, também desenvolvido durante a pandemia, né? Nós usamos TensorFlow, Deep Learning, PyTorch, que são as ferramentas do momento, e placas de vídeo altamente sofisticadas, né? Na época da mineração aí dos mineradores, nós tivemos até uma certa dificuldade na compra dessas placas, mas deu certo no final, né? Compusemos o primeiro dataset de detecção de queda, que a gente fala in the wild, ou seja, em campo. Na internet tem datasets assim, gigantescos, aqui a gente compilou 40 minutos de vídeo, mas eles não estão rotulados, não estão marcados. Então, nós rotulamos, foi um trabalho hercúleo isso aí, e uma vez rotulando, fizemos também um dataset próprio, onde no projeto nós adquirimos câmeras, instalamos essas câmeras na casa dos alunos, pesquisadores, alunos de mestrado, e nós então fizemos simulações de queda, geramos 144 vídeos customizados, e aí o nosso processo todinho de monitoração de queda, ele parte da detecção das pessoas, aí a gente extrai as poses dessas pessoas, a gente rastreia essas pessoas dinamicamente para, no final, classificar se a pessoa caiu ou não caiu. Tivemos uma publicação decorrente desse trabalho, e aqui é a mensagem final que eu gostaria de passar para vocês, né, que a informática e a saúde é uma coisa que eu acredito demais, estão aí juntos para transformar. Então, essa é a mensagem final que eu gostaria de passar a vocês, agradecer, espero não ter passado muito do tempo. Qualquer coisa, podem me contactar por e-mail, que será um prazer conversar com os interessados no nosso trabalho. Tá bom? Obrigada, Cristina. Deu certo? André, como sempre, brilhante, né? Muito bom. Nós passaríamos todos, eu acho que a tarde inteira, dias ouvindo esses 4 palestrantes. Quem quiser, nós tivéssemos tempo para debater em detalhes cada apresentação dessa, mas eu acho que o importante é isso, é deixar a semente, né, para inspirar a comunidade Quero científica. mais. Tá Exato, bom? sem dúvida, obrigada. Então, agora a gente vai para a nossa terceira apresentação. Nós agora vamos ouvir a professora doutora Andréia Kátia Jorge Silva da Costa, que vai nos falar sobre os sistemas de informação em saúde e indicadores de saúde em Portugal. Professora André, mais uma Andréia, né? Agora é a Andréia Kátia. A gente convida a senhora para fazer a sua projeção. Parabéns, professora Andréia Formico. Então, muito obrigada. Tirar a sua tela, tá, professora Andréia Formico? Pronto. Muito obrigada. E vou começar por compartilhar então a minha tela. E julgo que já... E já estará, imagino que já estará neste momento projetada. Já estamos visualizando. Agora ficou branca a tela. E agora já está. Pronto. Então, começar por agradecer o convite, é uma grande honra estar aqui convosco e um cumprimento muito especial, já é de noite e está muito frio, portanto não são só as horas, são muitos graus de diferença também, mas é um gosto imenso estar convosco e estar também a partilhar esta mesa. Tenho aprendido muitíssimo e com muitas ideias que neste momento também já vou registar para continuarmos os contactos depois desta mesa, se os colegas depois também concordarem naturalmente, mantermos a relação. E o desafio que me foi colocado foi então falar sobre os sistemas de informação em saúde e indicadores de saúde em Portugal. E como dizia a colega anterior, a Andréia Formico, não chegariam a 15 minutos, portanto vou fazer apenas uma pequena fotografia daquilo que são alguns
dos sistemas de informação e dar alguns exemplos de indicadores e, portanto, será um percurso muito rápido sobre alguns dos processos que temos ou que já tivemos e uma história muito pequenina da informação e da evolução dos sistemas de informação em Portugal. Começar por dizer que a nossa informação habitualmente, como dizia também a colega Andreia, há a necessidade de monitorização. Em Portugal nós utilizamos muito o termo da monitorização. E a monitorização é esta análise sistemática e regular das informações e, neste caso, dos dados que são recolhidos e que são agregados. Esta monitorização é sobretudo dedicada a 3 níveis. Temos o nível local, e o nível local, em termos de unidades de saúde, está organizado em agrupamentos de centros de saúde, portanto, aquilo que habitualmente se designa como a atenção primária, e, portanto, o primeiro contacto das pessoas com os sistemas de saúde. Ao nível regional, está organizado em termos de administração regionais de saúde, isso no primeiro temos cerca de 70, no segundo temos 7. E ao nível central. E ao nível central dá-se então, de alguma forma, a agregação de toda a informação que é recolhida do nível local, também alguma dela ao nível regional, e então, ao nível central, temos as instituições que são de alguma forma responsáveis por estes dados e por estes sistemas de informação. Nós temos vários indicadores, como faz parte de qualquer sistema de informação e qualquer sistema de monitorização de saúde. Portanto, importa-nos ter naturalmente os indicadores demográficos, que em muitas circunstâncias são os nossos denominadores, quando falamos de epidemiologia, e temos os nossos denominadores são essencialmente a população residente ou a população em risco, e portanto precisamos muito dos indicadores demográficos, e para esse efeito contamos também com parceiros como o Instituto Nacional de Estatística e outros parceiros que fazem estes registros e esta divulgação. Também precisamos dos indicadores socioeconómicos para a apreciação do estado de saúde da população, mas sobretudo em saúde temos então um sistema de informação que é muito importante e muito relevante, que é o sistema de informação dos certificados de óbito, que nos dão a informação sobre a mortalidade. Temos também dados que são relevantes e são essenciais para a monitorização da saúde em Portugal, que são os dados de morbilidade e também, obviamente, os fatores de risco. E aqui falamos, naturalmente, da presença das doenças, quando falamos em carga da doença, e também dos fatores de risco, sobretudo o que dizem respeito aos principais fatores de risco que são comuns às doenças crónicas não transmissíveis. E aqui falamos, quando falamos de doenças crónicas não transmissíveis, falamos sobretudo das doenças cerebro-cardiovasculares, falamos da diabetes, das doenças oncológicas e das doenças respiratórias, e os fatores de risco que são comuns e que são os principais são a inatividade física, a alimentação menos saudável e o consumo do tabaco. E também precisamos sempre de indicadores relativamente aos recursos que dispomos. Um exemplo serão os recursos humanos, portanto o número de profissionais que está em exercício e onde é que se localizam, onde é que eles estão a trabalhar. E portanto estes indicadores são recolhidos porque importam à saúde, no planeamento em saúde, e são recolhidos através de várias entidades que têm responsabilidade para isso. Depois temos, naturalmente, um conjunto de indicadores que temos um compromisso de reporte internacional, ou seja, são indicadores que são muito importantes para a comparação internacional, para percebermos como nos situamos quando comparamos com outros países, nomeadamente nos países, sobretudo nos países europeus. Em Portugal, então, podemos organizar em várias formas os sistemas de informação ou com várias designações, mas acima de tudo podemos dizer que temos sistemas de recolha de dados de rotina, que são aqueles dados que por rotina são registados, portanto não implicam um esforço extra, estão previstos nos sistemas de informação que estão instalados nos serviços de saúde. E, como há pouco referia, o certificado de óbito, que é o instrumento de registro do certificado de óbito, integra então um sistema de informação muito importante em Portugal e que é um dos reconhecidos mais avançados na Europa e no mundo, que é o designado SICO, e que permite o registro então do óbito e que tem uma importância muitíssimo relevante por via da análise das causas de morte, que nos permite então perceber quais é que são as principais causas de morte em Portugal.
Temos também um sistema de recolha de dados sobre os internamentos hospitalares, e aqui falamos sobretudo dos episódios de internamento hospitalar, dos episódios de acesso aos serviços de urgência e através da codificação dos grupos de diagnóstico homogéneos. Estes registros permitem a existência de uma base de dados com regularidade anual e, portanto, já temos neste momento uma base de dados com cerca de mais de 20 anos, de 2 décadas de episódios de internamento ou de alta de hospitalares, porque é neste momento que se gera o episódio e que se gera o registro daquele utente que teve registado num hospital e, portanto, dá-nos imensa informação de múltiplas variáveis, dos vários motivos pelos quais teve internado, dos vários procedimentos que foram registados. Mas também as consultas sendo em âmbito hospitalar ou em cuidados de saúde primários, como há pouco referia. Temos também outros sistemas específicos mais próximos da vigilância epidemiológica e um deles diz respeito ao sistema de médicos sentinela, que são um conjunto de médicos que se organizaram já desde 1980 para registarem alguns diagnósticos e o fazem regularmente através do sistema dos médicos sentinela. Depois temos ainda um outro que diz respeito às doenças de declaração obrigatória, portanto falamos de doenças transmissíveis que implicam um registro e uma informação através das autoridades de saúde e neste sistema agora temos também um sistema de informação muito desenvolvido que diz respeito ao sistema de vigilância nacional, portanto designado por SINAV. Temos outros registros, os registros muito específicos sobre as neoplasias, também outros registros sobre anomalias congénitas e muitos outros. Temos um inquérito nacional de saúde, que é um instrumento muito importante para o conhecimento da saúde em Portugal, que nos dá a possibilidade de termos muitos indicadores e fundamentais para percebermos o perfil de saúde da população portuguesa. Habitualmente este inquérito é realizado de 5 em 5 anos e está neste momento, foi recentemente elaborado, podemos dizer que é por aproximação um census, não é? Portanto, permite conhecer com profundidade o perfil de saúde da população, no que diz respeito a doenças, portanto, dá-nos prevalências, também no que diz respeito a fatores de risco, a incapacidades e à percepção de cada um, portanto, é por autorrelato, e à percepção de cada pessoa sobre o seu estado de saúde. E temos também outros estudos de investigação que vão sendo realizados em função das necessidades e das prioridades que vão sendo identificadas. Portanto, dito isto, podemos dizer que temos de facto estes sistemas de informação e as responsabilidades respectivas. A questão dos óbitos é de uma responsabilidade da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Estatística. As doenças de declaração obrigatória e, de alguma forma, as doenças que são relevantes e que dizem respeito à inscrição no SINAV, no Sistema de Informação Nacional para a Vigilância Epidemiológica, que também é da responsabilidade da Direção-Geral da Saúde, mas também em parceria com o INSA, com o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, por via da questão do registro laboratorial através destas mesmas doenças, aliás, por via destas mesmas doenças que são notificadas por testes laboratoriais. Os médicos sentinela, que há pouco referi, que são da responsabilidade do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, também o Inquérito Nacional de Saúde, as anomalias congénitas, os internamentos hospitalares são da responsabilidade da Administração Central do Sistema de Saúde, que tem também a responsabilidade da produtividade do Serviço Nacional de Saúde, que sejam os internamentos, mas também a produtividade em termos de cuidados de saúde primários. Temos a questão da farmacovigilância, que é da responsabilidade do Infarmed, mas também a perspectiva dos consumos de terapêutica, que são muito importantes para percebermos as doses diárias definidas, quais é que são as terapêuticas mais consumidas em Portugal e que são disponibilizadas. E temos também um outro exemplo, os envenenamentos, que são da responsabilidade do INEM em termos de registro. Este pequeno fluxo diz-nos em muitas circunstâncias como é que no âmbito do Sistema de Informação Nacional de Vigilância Epidemiológica poderá processar-se as doenças transmissíveis, ou seja, o registro das doenças transmissíveis, em que ocorre por contacto de consulta com o médico faz esta notificação por um sistema informático, através do SINAV, como referi,
que tem acesso, ou que dá acesso à autoridade local de saúde. Esta autoridade local de saúde exerce a sua função em unidades de saúde pública e existe uma unidade de saúde pública em cada agrupamento de centros de saúde. Esta informação é enviada pelo mesmo sistema ou é comunicada pelo mesmo sistema à Autoridade Regional de Saúde e pelo mesmo sistema também dá acesso à Autoridade Nacional de Saúde, que se situa então na Direção-Geral da Saúde. Existem muitos exemplos de indicadores, eu trouxe apenas alguns que agora nos dão um pouco a fotografia do que poderemos obter em termos de cuidados de saúde primários, que é, como há pouco também referi, a porta de entrada ou de maior proximidade com as pessoas. E, portanto, podemos organizá-los por áreas de monitorização, como a qualidade dos registros, a qualidade percepcionada, a eficiência, o acesso, e muitos outros, mas, por exemplo, poderemos ter a percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos, a satisfação dos utentes, com a consulta que obteve e com o contacto que tem com o serviço, mas também a percentagem do consumo de cefalosporinas, do consumo total de antibióticos, ou muitos outros indicadores que poderíamos identificar. Um outro exemplo, agora no nível do acesso, poderia ser a taxa de utilização global de consultas médicas, ou a taxa de utilização de enfermagem, ou a taxa de utilização por consultas com desagregação por grupo etário, ou a taxa de visitação domiciliárias. Enfim, muitos são os exemplos dos indicadores que nos permitem estes sistemas de informação. Existe um que é muito interessante também na perspectiva do utilizador, que diz respeito à personalização dos cuidados. E um deles poderia ser a prestação de cuidados pelo próprio médico de família e como é que esta percentagem de consultas foi efetuada pelo médico de família e não por outro médico que o utente tivesse consultado. E isto permite então analisar estas duas possibilidades, ou seja, como é que está a relação dos utentes com o médico, se consulta sobretudo o médico de família que lhe está atribuído, ou se está a consultar um outro médico e qual é o acompanhamento que lhe está a ser realizado. Outros indicadores que poderíamos também falar e que dizem respeito à organização, à programação da atividade, ao agendamento, óbitos totais, do número de óbitos com menos de 70 anos, do número de óbitos com menos de um ano este mês, e este sistema permitiria, só ele próprio permitiria horas de navegação, porque podemos pedir a desagregação regional, podemos pedir por distrito, podemos pedir esta desagregação através de mapas, de gráficos, podemos fazer a exportação, se quisermos fazer um trabalho e se for relevante termos esta exportação destes dados. E portanto, era uma ilustração de como é que o sistema poderá também mostrar toda a sua informação e todo o seu contributo em tempo real. Também uma outra imagem que também retirei há pouco tempo, no dia de hoje, de como poderíamos utilizar esta informação. Esta informação está disponível também online, em que tem imensos indicadores que decorrem dos sistemas de informação que há pouco vos falei. E poderíamos também optar por ter os partos e as cesarianas nos cuidados de saúde hospitalares, e podemos ter o mapa, e podemos fazer filtros, e podemos fazer um exercício de interação com os sistemas de informação. Uma outra fotografia que também... E este é um exemplo que eu acho muito interessante. Em 2007, em Portugal, na sequência do que tivemos da epidemia SARS que existiu, houve um plano de contingência que criou um sistema integrado de informação para a gripe. Esse sistema de informação integrado possibilitava a integração de várias informações que decorriam de vários sistemas. Para além daqueles que eu falei até agora, da mortalidade e de morbilidade, poderíamos ter, por exemplo, um que dizia respeito à vacinação, à cobertura vacinal por aquela vacina. Nós temos também um sistema de informação muito importante em Portugal, que se chama EVA Tempo Real, quem é que está vacinado, por que dose, com que se tem ou não tem Programa Nacional de Vacinação cumprido, portanto o PNV cumprido, ou seja, se tem o esquema cumprido, o número de doses para a imunidade daquela doença que é considerada, e este era um sistema que previa esta articulação. E agradecer a vossa atenção, espero que tenha sido claro, que tenha falado de forma clara e fico disponível para depois, se quisermos discutir mais. Muito bem, professora Andréa. 15 minutos exatos.
Perfeito, muito obrigada, excelente apresentação. É interessante nós vermos todos esses sistemas de notificação e registros que você tem em Portugal. É diferente, com certeza, da nossa realidade, do Sistema Único de Saúde, mas em muitos aspectos há alinhamentos, né, para que se faça o acompanhamento epidemiológico das condições de saúde da população. Então, nós agradecemos e passamos agora a palavra à nossa última palestrante, professora doutora Claudinale Farias Queiroz de Souza, que vai falar sobre as contribuições da telesaúde para o perfil epidemiológico de Pernambuco. Professora Claudinale, mais uma vez, muito obrigada, e a palavra é sua. Agradeço a oportunidade, né, de estar participando, né, revendo alguns colegas também, né, e trazer um pouquinho desse contexto da telesaúde aqui em Pernambuco, né, mostrando também outros exemplos, mas tendo a oportunidade, né, de mostrar a telesaúde também fazendo parte do contexto, né, brasileiro de epidemiologia. Então, o título da nossa palestra é As contribuições da telesaúde para o perfil epidemiológico de Pernambuco. Então, só para que a gente possa, né, ter um contexto, né, mais próprio, eu quis conceituar aqui a telesaúde, né? Então, ela consiste na utilização de tecnologias de telecomunicação e informática para fornecer e ou realizar atividades e serviços ligados à saúde remotamente, tendo em vista a melhoria das estratégias e logísticas dos sistemas de saúde. A Rede Universitária de Telemedicina, então, foi criada, né, com iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, apoiada pela FINEP e pela Associação Brasileira de Hospitais Universitários, coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, com o objetivo, né, principal de apoiar o aprimoramento de projetos em telemedicina já existentes e incentivar o surgimento de futuros trabalhos interinstitucionais, né? Eu acho que esses congressos são bastante importantes, né, quanto a isso, para a gente manter, né, esses contatos. E aí foi criado o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, né, na busca de melhorar a qualidade do atendimento e da atenção básica no Sistema Único de Saúde, né, visando integrar ensino e serviço, né, por meio de ferramentas de tecnologias de informação, né, que oferecessem condições para promover, né, a teleassistência e a teleeducação, o foco, né, principal aqui dessa mesa redonda. Então, a estrutura, né, desse programa nacional é formado pelo Núcleo de Telesaúde Técnico-Científico, que são as instituições formadoras, né, as instituições de gestão e os serviços de saúde, né, e aí construir pontos de telesaúde, né, que são serviços de saúde através do qual os trabalhadores e profissionais do SUS demandam, né, as suas necessidades para esses núcleos técnicos científicos, né? Então, são idas e vindas, né, com o intuito desse apoio, de promover esse apoio através de serviços. E aí, esse apoio, né, da telesaúde para a educação no processo de saúde e doença, que é o principal objetivo, né, do contexto da epidemiologia, ele vem através de diversos serviços, né? Um deles é o conhecido como Segunda Opinião Formativa, o SOF, né, dentro do Programa Nacional de Telesaúde Brasil Redes. Esse SOF é uma resposta sistematizada, né, construída com base em revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas e clínicas, e no papel ordenador da atenção básica, né, porque são perguntas originadas das teleconsultorias, né, que é o contato do profissional com esse núcleo técnico-científico, gerando perguntas, e essas perguntas são selecionadas a partir de critérios de relevância e pertinência em relação às diretrizes do SUS. Essas perguntas, então, são publicadas, né, através da Biblioteca Virtual em Saúde, direcionada para a atenção primária à saúde, visando apoiar, né, todos os profissionais de saúde, né, nas diversas regiões, né, e não é diferente assim. E, da mesma forma, acontece em Pernambuco, né? Vem, então, o serviço de teleeducação, né, que é construído, né, através de conferências, aulas e cursos, né, que são ministrados por meio da utilização das TICs. Os núcleos de telesaúde, eles que estão dentro, né, dessas instituições técnico-científicas, elas têm, geralmente, locais de apoio para fazer reuniões presenciais, mas aí conseguem ampliar e divulgar
né, para todo, de forma nacional, estadual, regional, da maneira que for o objetivo daquele momento. A teleconsultoria é um outro serviço, né, que é um diálogo por meio de instrumentos de telecomunicação entre trabalhadores e profissionais da área de saúde, onde são esclarecidas dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas aos processos de trabalho, né? Então, essas teleconsultorias, elas podem ser síncronas ou assíncronas e, geralmente, gera conteúdo para que a gente possa submeter e, através de análise, poder ser publicado ou não nessa biblioteca que eu já comentei. Esses canais, né, oficiais, usando as tecnologias de informação e comunicação, elas podem ser realizados, construídos, divulgados através das várias secretarias, né, estaduais, municipais e das diversas regiões também do país, né? Elas têm o objetivo, né, de elevar a transparência e viabilizar o acesso às informações confiáveis e atualizadas sobre a doença para a população e para os profissionais de saúde. Esses canais, eles podem ser sites eletrônicos, né, divulgando notas técnicas, vídeos educativos, materiais informativos, né, para os profissionais de saúde, para as campanhas de conscientização. Esses materiais, geralmente, eles são colocados opções de serem feitos downloads e também compartilhados. Além dos sites, né, as redes sociais, atendimentos telefônicos, painéis e atendentes virtuais, né, que são os mais atuais. E aí, com a pandemia da Covid, né, a telesaúde estava presente, e segundo esse autor, ele coloca que o surgimento da Covid marcou um momento profícuo da expansão das aplicações e uso da telesaúde, né, como forma de melhorar a resposta do sistema de saúde à crise em curso, né, foi e está sendo um momento em que, além da assistência em saúde, as pessoas precisavam muito de conhecimento, e a telesaúde atuou e vem atuando, né, de forma exemplar, né, e muito eficiente neste caso. Diversos departamentos nacionais de saúde pública, né, entre eles o Ministério da Saúde, trouxeram destaque para aquilo que era até então considerado apenas um serviço de apoio, né, ao sistema de saúde. A telesaúde, então, nesse momento, avançou numa direção muito mais ampla, né, para tornar-se o que esse autor chama de meta-serviço, né, com uma atuação híbrida no campo da assistência direta, repositório de dados, transição de cuidado e reordenadora das pessoas dentro dos sistemas de saúde. No Brasil, a Lei 13.989, de abril de 2020, estabelece a definição e autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a epidemia da Covid, né? Então, houve um reforço, né? A telesaúde ela já é um serviço, né? Mas aí com a epidemia houve esse reforço para a telemedicina, né? Na atuação da telemedicina. Então, a telemedicina é considerada um recurso fundamental, né? Antes, que os estudiosos da telesaúde, né, já consideravam, e agora, né, com a situação epidêmica, houve essa importância, né, mostrar a relevância que a telesaúde é para o país. A telesaúde tem a capacidade de diminuir a circulação de vírus em estabelecimentos de saúde, reduzir o risco de contaminação de pessoas, né, da propagação da doença, penetrar em lugares de difícil acesso com estrutura deficitária, liberar leitos e vagas de atendimento hospitalar em favor de pacientes infectados, garantir o atendimento a pacientes portadores de doenças e comorbidades pré-existentes, que, embora não infectados, não podem comparecer pessoalmente a consultas, né, em vista das orientações específicas da pandemia, e também ajuda a coordenar melhor os recursos presentes em locais separados, facilitando o acesso às diretrizes de tratamento necessárias para gerenciar os casos causados pela Covid. E com isso, né, veio o registro através de portarias e resoluções profissionais para a teleconsulta, né, até então não utilizada, né, de forma por todas as profissões, né, de forma equânime. Então, é uma consulta realizada pelo profissional de saúde com o paciente. Né? Até o momento, nós tínhamos a teleconsultoria, que era o apoio ao profissional que estava cuidando do paciente. Então, com a teleconsulta, houve essa possibilidade de trazer o profissional falando diretamente com o paciente.
Eu trago aqui esse exemplo, né, um estudo de prevalência realizado na Telesaúde de Rio Grande do Sul, onde, no período da 9ª à 20ª semana epidemiológica de 2020, né, houve um aumento em relação às consultorias telefônicas, né, foi criado um canal 0800, né, mais de 7.000 profissionais, principalmente médicos e enfermeiros, utilizaram o serviço, mais de 57% eram de atenção primária à saúde, né, que é o objetivo da Telesaúde, é dar esse apoio à atenção primária. Houve um aumento de mais de 76% da demanda de teleconsultorias em comparação a 2019. Quase 30% foi em relação à Covid, né, mas tiveram todas as outras demandas, então a gente vê que, mesmo com a Covid, outros atendimentos foram feitos, né, de diversas situações clínicas dos pacientes, e a frequência de evitação de encaminhamentos foi registrada com maior que 95%. Um dos objetivos também da telesaúde, né, evitar esse encaminhamento desnecessário. Trago também uma experiência aqui do Núcleo de Telesaúde do Mato Grosso do Sul, que entre maio e dezembro de 2020, com a participação de estudantes de medicina e de enfermagem, construíram materiais educativos, né, vídeo curtos, publicados nas suas redes sociais, também a realização de teleconsultoria por profissionais de saúde, né, perguntas publicadas no site, né, em outras redes, e também a publicação de 2 na área de farmacologia e ginecologia na Biblioteca Virtual em Saúde, né, que isso pode parecer pouco, né, mas mediante a quantidade, né, de informação que já existe, identificar perguntas que ainda não existem e poder melhorar, né, essa estrutura da plataforma é muito interessante. E com isso, nessa plataforma, né, hoje, a gente já tem perguntas relacionadas à COVID, né, sendo respondidas com foco à atenção primária. Trago aqui também um modelo, né, que foi possível através do UnaSUS, né, uma grande plataforma de cursos, né, a UnaSUS também conseguiu ampliar a oferta de cursos nesse período, né, pandêmico, assim como diversas instituições também conseguiram projetar cursos, né, fazer vídeos curtos, com o objetivo de aumentar o conhecimento, tanto na área da pandemia, quanto em diversas áreas de atuação, né, mantendo esse contato aí próximo com a população, tanto de profissionais quanto de leigos. Trago aqui o exemplo do Núcleo de Telesaúde da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, né, que criou um canal com podcasts, né, relacionados a diversos temas. Esse aqui especificamente foi sobre violência, né, que nós sabemos que durante esse período também houve um grande aumento, né, na violência doméstica e outras, e aí eles, com esse incentivo, né, da Telesaúde, eles criaram esse canal junto, né, com diversos professores das instituições, tanto a Universidade de Pernambuco quanto a Universidade Federal. Eles ampliaram, né, a sua rede, né, hoje já são um registro aí de mais de 5.000 inscritos no canal, através da sua plataforma de palestras, né, essas palestras sendo divulgadas através do YouTube, né, no seu canal. É um núcleo que é bastante atuante, bastante importante aqui para o estado de Pernambuco. Além dele, né, o núcleo de origem inicial de telesaúde, que foi na Universidade Federal de Pernambuco, é o primeiro núcleo no estado de Pernambuco, e eles também evoluíram bastante na parte de educação à distância. A plataforma para o curso de medicina já existia, e com a situação, né, de ensino remoto, ela foi ampliada e melhor utilizada, e também a plataforma Indu, no ensino da pós-graduação. Também foram criados vários conteúdos com enfoque da pandemia e também de outros temas. Na Universidade de Pernambuco, nós temos 3 núcleos de telesaúde, cada núcleo localizado em um hospital universitário, né? Cada hospital tem um foco. O núcleo de telesaúde do Hospital Universitário Oswaldo Cruz focou que tem um dos focos é oncologia. Ele iniciou o projeto de teleconsulta online para a rede de oncologia de Pernambuco, com apoio de diversos profissionais também, e na realização de cursos como em parceria com a Secretaria de Saúde, como esse, Fique Atento, Pode Ser Câncer. Temos o outro hospital, que é o Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco, o PROCAP, o PE, iniciou e fortaleceu os pontos de telecardio, né, um projeto na área de teleconsulta,
mas nós sabemos que a cada projeto desse, a cada desempenho desse que vem colocado, a gente também está promovendo ensino, está educando, né, está aproximando os profissionais de ensino e de serviço. E o núcleo no qual eu coordeno, mais recente, dentro da Universidade de Pernambuco, o núcleo de telesaúde do Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, o CISAM-UPE, que tem foco na gestante de alto risco, né, do neonato, adolescente. Nós criamos o núcleo, ele já foi criado, já tinha sido criado há alguns anos, e durante a pandemia eu iniciei a coordenação, e aí nós fizemos diversas inserções de serviços, né, como vocês estão vendo aqui no site, em teleassistência, teleconsulta, em teleeducação, nós promovemos diversas palestras, criamos canal também no YouTube, criamos Instagram, com o objetivo principal de, através de projetos, promovermos também o conhecimento para os diversos públicos, os diversos cenários. São um dos exemplos que nós temos na Universidade de Pernambuco. Então, era isso, agradeço, fico à disposição. Excelente, professora Claudinane, parabéns, tão bom, né, a gente ver toda essa evolução da telesaúde, as possibilidades que ela traz, né, para dar celeridade aos nossos processos e melhorar os indicadores de saúde aí do nosso Brasilzão. O Brasil, com o tamanho que ele tem, isto cada vez mais é importante, né, para reduzir a distância, para dar mais resolubilidade. Afinal, resolubilidade é um dos princípios do SUS. Na época que o SUS nasceu, nem se pensava nesse tipo de tecnologia viabilizando a celeridade dos processos. E hoje a gente conta com a tecnologia para isso, né? Então, eu verifiquei no chat, há uma pergunta da Michele para a professora Andréia. Andréia Costa. Michele, você quer se posicionar ou prefere que eu leia, por favor? A Michele está presente? Eu não sei se a participante consegue falar. A Andréia da organização já está presente? Você pode nos dizer, Andréia? Eu acredito que você deve ler a pergunta, Cristina. Ela não... Acredito que sim. Então, vamos lá. Pergunta da Michele para a professora Andréia Costa é a seguinte. Você poderia dar algum exemplo de aplicação do monitoramento em geral, no contexto de Portugal? O Igor está dizendo que a participante não consegue falar. Isso mesmo. Eu acho que poderia dar vários. Vou dar um que eu acho que é muito relevante e que é muito atual, poderá ser replicado em várias circunstâncias. Um deles que diz respeito ao sistema de informação do registro da administração das vacinas, das inoculações, não é? E então, a importância deste registro e deste sistema de informação é porque possibilita fazer a apreciação por coorte de nascimento, por exemplo, e por desagregação, por sexo, ao nível estatístico geográfico mais fino, e perceber qual é que é a população mais vulnerável para determinada doença, face à cobertura vacinal mais reduzida. Eu julgo que me estou a fazer entender, ou seja, nós temos 13 doenças previstas no nosso Programa Nacional de Vacinação, e imaginando que poderemos perceber que numa determinada freguesia, portanto no sítio da unidade de estatística geográfica mais fino, tínhamos uma cobertura vacinal, ou seja, tínhamos meninos em que estavam vacinados só cerca de 70%, e as meninas estariam vacinadas em 95%. E isto poderia gerar uma necessidade de perceber porque é que os meninos não se estão a vacinar. Se nos outros anos estariam, se noutras freguesias estariam, e portanto isto poderá, qual é que pode fazer, o que é que pode acontecer? Percebermos que há ali uma diferença e que é necessário, com vista à saúde pública, com vista ao bem da saúde pública, perceber qual é que é a dificuldade.
se é no acesso, se é na informação, qual é a dificuldade? Percebendo a dificuldade, identificando esta questão, percebendo a dificuldade, então podemos planear estratégias específicas dirigidas àquela população. Poderá ser em ambiente escolar, podíamos perceber que tinha algo relacionado com o contexto escolar, onde as crianças estavam, podia estar relacionado com outro aspecto. Mas o importante é que este sistema de monitorização nos pode permitir identificar sinais, neste caso, avisos, e a partir daí identificar o que é que poderá ser feito para intervir. E esta intervenção poderá ser monitorizada através do mesmo sistema de informação. Se a intervenção for planeada para os meses seguintes, uma intervenção específica para aquela população, através dos profissionais de saúde e dos profissionais das escolas daquela freguesia, e vamos imaginar, é muito importante fazer a monitorização, ou seja, será que a nossa intervenção está a funcionar? Será que os meninos estão então a ser vacinados? E essa monitorização é importante para identificar os problemas e para ajustar a intervenção, e o sistema de informação continua a ser importante para fazer a monitorização dessa intervenção, perceber se essa intervenção foi bem sucedida ou se essa intervenção não foi bem sucedida, e aí será necessário voltarmos a pensar, reunir com os parceiros, reunir com as pessoas daquela população, reunir com todos aqueles que poderão intervir para contribuir para aquilo que desejamos, que neste caso é sempre a melhoria da saúde da população e naquele caso em concreto, daquelas crianças que têm ou que poderão ter acesso à vacina e que não estão a ser vacinadas, e podemos então perceber porquê. Espero ter sido clara. Perfeito. Eu gostaria que, se alguém tiver, inclusive os palestrantes, se tiverem algum debate a ser feito, alguma questão a ser levantada sobre a exposição do outro, nós ainda temos 5 minutos para fazer a exploração desses nossos temas. Eu gostaria... Cristina, desculpe, professor, por favor, perdão. A senhora tem a prerrogativa, fique à vontade. Obrigada. André, depois do professor Eurico. Tá bom. Obrigada. Eu gostaria, sim, de fazer levantar a questão para as professoras, para a Claudinale e para a Andréia Kátia, porque duas visões de países diferentes, né? Então, assim, qual a percepção de vocês sobre as tecnologias de monitoramento junto às áreas de saúde, né, em cada país, para a gente contrastar, né? E quais seriam as áreas prioritárias, na opinião de vocês, nesse momento que a gente está vivendo? Professora Claudinale e professora Andréia. Em relação ao telemonitoramento, né, eu tenho projetos nessa área, a gente tem muita dificuldade dele ser execuível, né, principalmente por causa da pouca tecnologia que ainda os usuários têm, né? Eu acho que a realidade é comum no Brasil, a gente às vezes desenvolve, como eu vi que vocês, né, fazem várias, né, eu conheço, né, Unifor, o programa de vocês de antes, acho perfeito, assim, queria estar junto, mais junto, fazendo projetos juntos, mas a gente sempre vê essa dificuldade, né? O usuário final, ele tem muita dificuldade de uso. Então, por exemplo, a teleconsulta, no CISAM, a gente está fazendo através da solicitação também do paciente. Então, ele entrar no site, preencher um formulário simples, mas às vezes a gente sabe que isso não acontece, né, pela própria dificuldade de exclusão digital que eles têm, né? Então, áreas prioritárias, eu acho que sempre as áreas, né, que o SUS tem colocado, na realidade do CISAM é a gestante de alto risco, né, que a gente tenta priorizar, mas cada núcleo ele faz as suas priorizações de acordo com as suas expertises, né? Mas eu vejo que o telemonitoramento, ele é eficaz, né, ele traz resultados, mas a gente ainda tem muito a avançar, né, no Brasil. Obrigada. Posso dizer que em Portugal nós sofremos uma mudança evolutiva, eu diria quase que abrupta, sim. em 2010, 2011. Há uma mudança, há um antes e um depois. Inclusivamente nós temos uma entidade em Portugal que foi criada, que é as SPMS, ou os Serviços do Ministério da Saúde, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que são os responsáveis
pelo parque tecnológico. Como é que isto foi relevante? Em Portugal nós temos desde há muitos sistemas informáticos, mas à medida que cada instituição tinha a possibilidade financeira de adquirir um sistema, fazia-o autonomamente, sem a garantia da comunicação entre os outros sistemas. O que aconteceu foi que durante muitos anos, antes de 2010, nós tínhamos sistemas que comunicavam dentro da sua casa, mas não comunicavam entre casas. E isto impossibilitava a análise agregada e automatizada da informação. E esta era uma questão que dificultava muito na perspectiva da tomada de decisão central e ou até regional, porque era necessário fazer a análise de vários sistemas para conseguir fazer então uma análise sobre uma situação de doença ou sobre uma situação de saúde. Isto não era difícil do ponto de vista da decisão e da intervenção local, porque localmente estava organizado, mas era muito complexo quando a análise teria que ser feita regional ou a tomada de decisão teria que ser feita regional e aumentava o desafio quando subíamos o nível para o nacional. E esta questão mereceu muita atenção, um grande investimento financeiro, e em 2012 passou a existir uma entidade que supervisiona e faz a aquisição centralizada. Por um lado, sempre tentou fazer o exercício da integração de tudo o que já existia. Por outro lado, nas aquisições futuras fazia-o sempre garantindo a interoperabilidade entre os sistemas. E isso foi uma mudança que, enfim, para quem conhece bem a necessidade de vigilância epidemiológica, para quem conhece bem sistemas operativos e sistemas comunicacionais, consegue perceber como isto faz toda a diferença, não é? Divisor de águas. Pronto. Foi fundamental. Temos mais uma última questão, somente 2 minutos. Obrigada. É a pergunta da Margarete para a professora Andréa Costa. A notificação de doenças é feita em sistema específico a partir de relatos do médico no prontuário, abre parênteses, responsabilidade de equipe dedicada, ou existe alguma integração automatizada com o sistema de prontuário? Está aí no chat, professora. Obrigada. O sistema de notificação de doenças é sempre da responsabilidade do único profissional que pode fazer o diagnóstico da doença. Ora, o único profissional que pode fazer o diagnóstico clínico da doença é o médico. Os outros profissionais fazem outros diagnósticos de enfermagem, diagnósticos, outros diversos, mas não o diagnóstico que lhe atribui um código de doença. Agora, a questão do diagnóstico clínico ser unicamente do médico tem relação com uma questão que a epidemiologia nós chamamos como definição de caso. Ora, se a definição de caso implica laboratório, o diagnóstico clínico parece sugerir a presença da doença, mas se a definição de caso exige confirmação laboratorial, o clínico solicita um teste laboratorial. Quando o teste laboratorial é registado no sistema, aí dá-se a confirmação ou não da presença da doença, mas implica sempre relação com a definição de caso sobre a doença que está em análise. Ok. Muito obrigada. Estamos finalizando. Eu quero lembrar aos palestrantes que nós criamos um grupo onde estamos nós 5, porque eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp privado alguns pedidos. Então, assim, eu resolvi integrar a equipe, porque daqui também nascem outras iniciativas que podemos nos articular. Então, muito obrigada à comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Epidemiologia, e assim encerramos essa sessão pontualmente.